Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! O mercado agrícola está em constante evolução e as necessidades e comportamento dos produtores rurais mudam a todo tempo. Sabemos que uma semente ou insumo não se vende sozinho. Aliás, é por isso que existem os profissionais de venda. São eles os responsáveis por criar um vínculo, uma introdução dos valores, uma assistência técnica e diferenciais do produto. Fernando Guiller, jornalista, escritor e palestrante, disse certa vez: não lute apenas para ter grandes clientes, mas sim trabalhe para conquistar bons e fiéis amigos. Aprendizado contínuo, em outras palavras, é essencial que este vendedor crie uma rotina pessoal para sua constante evolução técnica e profissional. Com isso, o desempenho comercial será compatível com seus esforços e, claro, abrirá novas oportunidades no seu negócio. Simpatia, cordialidade, interesse pelas necessidades do seu produtor, saber se colocar no lugar do outro, fazer network com outros profissionais e clientes, saber quais assuntos conversar e ou quais evitar, definem Luiz Alberto Toneto, exemplo de representante comercial de insumos agrícolas e que hoje irá compartilhar sua história, sua trajetória profissional e suas experiências. Podcast Academia do Agro. Luiz Alberto Toneto, tudo bom contigo? Tudo bem, Valdir. É um prazer estar conversando com você. Satisfação enorme. Que bom, cara. Fico feliz. Espero que esteja tudo bem contigo, com a família, com a Isabel, com as crianças, né? Não mais crianças. E é uma oportunidade única, uma oportunidade excelente para que a gente possa, antes de mais nada, recordar os bons, talvez maus momentos, e nos atualizar, né, das nossas atividades, atualizar das nossas experiências e ficar à vontade aí para a gente comentar a atualidade também, né, dos nossos negócios, do nosso setor, né, que nós atuamos, que é o setor do agronegócio. Mas para começar, Luiz, eu queria te perguntar, como eu já faço comumente com outros entrevistados, conhecer um pouco da sua vida e que os nossos ouvintes possam também ter a oportunidade de conhecer a sua história. Então eu queria saber de você quais foram os principais capítulos da sua autobiografia. Me conte um pouco sobre você. Valdir, para começar, você me chamou de Luiz, eu até achei estranho. Tá? Porque o meu nome de guerra, de trabalho, sempre foi Toneto, né? Então, quando alguém me chama de Luiz, ele diz, sabe que entrou alguém na sala do Valdir? Tá, mas vamos lá. Então, eu sou nascido em Santa Maria, sou natural de Santa Maria, meus pais ainda vivos, meu pai acabou de completar 87 anos, agora dia 1º de maio, então a gente viveu sempre ali vamos dizer, a saída de Santa Maria para Santa Cruz do Sul, tal do Camobi, né? Ali é uma região de colonização italiana. Então a minha juventude, a minha infância, eu criei ali na próxima base aérea. Então esse foi eu sou nascido e sou tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, sou de origem italiana. Até para eu sempre tenho orgulho de ser gaúcho, de ser as minhas origens, e tenho orgulho de ser a minha origem dos meus passados, avós, bisavós, e tanto é que os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, nós, já desde 2018 nós temos cidadania e passaporte italiano. Então nós já somos, como você é um descendente, também nós somos descendentes de origem. Isso só para remeter, assim, porque o pessoal de origem, de colônia, a minha infância foi de muito trabalho, assim. A minha mãe, apesar da gente ser pequeno produtor, de ser de família simples, né, nunca nos faltou nada, mas aquela família de origem que sempre teve trabalho
como um fator importantíssimo, né? Mas a minha mãe tinha aquela ideia de que a gente precisava estudar, né? Então, dentro do universo ali das famílias e tal, ela disse, os nossos filhos vão ter que continuar estudando, porque senão eles vão ser, o campo deles, as oportunidades vão ser pequenas, né? Então, aí na década de 70 surgiu a Universidade Federal de Santa Maria, que é hoje uma das maiores do interior do Brasil, e então aquela ideia assim, chegava férias de verão, 3 meses, nós ia para a roça com o pai trabalhar, não tinha moleza não, eu não tinha esse negócio de trabalho infantil, então na época era labuta, né? Mas o período de estudar, enquanto a gente estudou primário, ginásio, fazia a faculdade, a prioridade era estudar. Então nós éramos uma família de 4 irmãos, nós 4 nos formamos, eu em agronomia, um irmão em engenharia mecânica, outro em engenharia civil, minha irmã já falecida se formou também em química, e então a gente foi ali meio que naquela, nós fomos os pioneiros ali em termos de ter que estudar para ter um futuro melhor, né? Então eu me formei em 1981 em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Então já as coisas aconteceram na minha vida assim sempre ao primeiro estalo. Meu primeiro emprego e praticamente o único em empresa foi a Pioneer, né? Eu lembro que existe uma palavra que a gente vai cultivando com o tempo, que se chama gratidão. São pessoas que cruzaram na nossa vida e que às vezes uma palavra, qualquer coisa que eles nos falaram, era aquelas opções que nós tínhamos, segue para a direita, segue para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Então, quando eu formei em 1981, eu tinha lá algumas entrevistas na Maná, tinha um concurso da Carpa no Paraná que eu havia passado, né? E eu lembro que após um baile de formatura nosso em julho de 81, o Walter Lindemann, que depois era estagiário e fez carreira brilhante na produção da Pioneer, disse, a Pioneer está contratando 2 agrônomos para o Rio Grande do Sul. Aí me passou o telefone, disse que era para me ligar lá na segunda-feira. Eu fiz essa ligação, né? Aí me colocaram o Alceu Becker na linha na época, aí ele marcou uma entrevista. Eu fui, eu acho que numa quarta-feira, lá fiz essa entrevista com ele, e logo em seguida, acho que na segunda-feira seguinte, ele me chamou para iniciar um período de conhecimento, adaptação dentro da empresa. Então esse foi o meu início profissional. Eu saí da comunidade onde eu vivia, com a minha família, com os meus pais, com a relação que eu tinha lá familiar, né? E o meu primeiro emprego foi onde eu fiz carreira. Inicialmente, como eu comecei em 81, né, eu fui para Santa Cruz do Sul. Foi uma fase importantíssima, que foi aquela fase de conhecimento, né, o conhecimento, e para mim o conhecimento não é só o estudo, não é a teoria, é o conhecimento de ver e de fazer as coisas. Então a turma do Gentil, a turma da produção, eu fiquei ali de agosto até praticamente dezembro em Santa Cruz do Sul, tá? Acompanhando, andando pelas lavouras de campo. Então ali era um laboratório onde a gente via que as melhores lavouras de milho, não só do Rio Grande do Sul, em termos de tecnologia usada, eram os campos de semente, né? Então a gente vivenciava a prática de um plantio bem feito, uma regulagem de plantadeira bem feita. Então isso aí a cartilha não ensina, é botando a mão na massa que a gente aprendia, né? Então foi nessa escola da Pioneer que é onde nós começamos a ser lapidados para depois fazer a nossa carreira de representação, né? Eu fui para Santa Rosa no começo de 1982, o ano seguinte, né? Então, chegando em Santa Rosa, eu tinha o estado inteiro do Rio Grande do Sul para rodar, eu fazia parte de desenvolvimento, auxílio aos representantes. Na época, o representante de lá era o Luiz Rockenbach, né? Meu amigo. E na época o número de representações era muito pequeno. A hora que a gente reunia lá em Santa Cruz para fazer uma reunião de representação, tinha acho que uns 6 representantes do Rio Grande do Sul, 1 de Santa Catarina, 3 do Paraná, e era toda a equipe de vendas da Pioneer, né? Então, para o Rio Grande do Sul, eu tinha que fazer desenvolvimento, fazer dias de campo, fazer palestra, né, fazer ensaios,
né? A gente começava essa primeira parte da Pioneer, que até então não existia. A Pioneer não tinha um departamento técnico, né? Então o Alceu foi contratado, acho que 1 ou 2 anos antes de mim, que ele também veio de Santa Maria, ele era de Santa Cruz, mas veio da Universidade de Santa Maria. Ele criou um departamento técnico e, na época, o ano anterior, o Roberto Jasper tinha sido contratado para o Paraná, e aí eu e o Mauro Bortolazzi fomos contratados para fazer o Rio Grande do Sul inicialmente. Aí eles deslocaram o Mauro para o oeste do Paraná e eu fiquei no Rio Grande do Sul, ali 82, 83, até meados de 84. Em 82, conheci minha atual esposa, Maria Isabel. Em 83, casamos. Em 84, nasceu a nossa primeira filha, a Alessa. E nesse ano eu fui desafiado pela Pioneer para subir, para vir para a região da Alto Mogiana e para a região do Sudoeste Goiano, que eram regiões que a Pioneer tinha um mercado para ser aberto e tinha uma unidade de Tumbiara que estava fechada. Então, ela queria reabrir essa unidade, aumentar essa produção, e nós não tínhamos zero da parte comercial. O Centro-Oeste não tinha nada em 84. Né? Eu subi, vim até Alto Mogiana, rodei uma semana, depois, semana seguinte, eu passei na unidade de Tumbiara, encontrei, na época, era o Carlos Gomes, que tinha sido contratado entrando na produção. Nós fomos até Rio Verde, eu rodei uma semana com ele lá, e eu disse para mim que esse é o lugar aonde eu tenho que plantar o meu futuro. E foi a partir de 84, aí quando eu desci para a Pioneer e fizemos a conversa com o seu Carlos Mariano, e ficou definido então que eu viria para Goiás e faria em Rio Verde a minha base de trabalho. Goiás em 84 não tinha... o Oscar Busanello estava sendo requisitado, contratado para vir para Goiânia, de Barra do Garça, iniciar um período de fazer a parte comercial e eu fazer a parte técnica. Então era um mundo, era quase que um infinito, um estado inteiro, mais Triângulo Mineiro, a região de Brasília. Mato Grosso ainda não tinha nada, a gente não tinha perto para chegar lá. Então a minha base foi Rio Verde. Eu cheguei em Rio Verde em setembro de 1984, né? Eu cheguei conseguindo fazer alguns trabalhos de campo, lado a lado, acho que talvez foi a primeira área demonstrativa da Pioneer no Brasil, né? Ela foi feita lá em Rio Verde, na fazenda do americano lá do Douglas Ferro, né? Então, naquela época, a parte comercial, ela era uma parte comercial onde as empresas de semente simplesmente colocavam a semente na revenda, milho consignado, e nós tínhamos que quebrar esses paradigmas, essa parte comercial, de acessar mais direto a assistência, porque na época a gente não tinha os materiais, a Pioneer tinha materiais para o sul, materiais temperados, e o Brasil Central nós tinha que ter um posicionamento muito bem feito, porque na época os híbridos plantados eram materiais tardios, bem empalhados, se colhia milho seco na lavoura, produtividades baixas, aí na faixa de 60 sacos por hectare, né? Então nós tínhamos que encontrar o nosso mercado. Então era uma região muito grande, onde a gente tinha base em Rio Verde em 84, 85, até começo de 86. Então eu não era representante nessa época, eu era um funcionário da empresa que veio para ajudar a abrir esse mercado. Então ficava o Oscar Busanello em Goiânia, a partir de 85 o José Luiz Ferrari tinha fazenda, já tinha trabalhado na pesquisa da Pioneer em Londrina, e ele ficou em Rio Verde para fazer a parte de representação comercial. Então éramos nós três para todo o Brasil Central aí em 85 e 86. Depois foi chegando o Barão, chegou outra turma aí, foi o Álvaro, acho que chegou em 87, né? Mas o início aí, 84, 85, 86, eram áreas imensas, você tinha que fazer trabalhos, né? E tinha mais o Triângulo Mineiro inteiro para andar, então não era. E olha que nós não andava de Hilux, nem de Amarok, era Fusquinha 1300. Na grande parte do estado de Goiás ainda não tinha asfalto. Nós tínhamos o triângulo aqui, Goiânia, Rio Verde e Tumbiara, asfaltado.
As GOs era quase tudo estrada de chão. Então esse foi o grande desafio, né? Foi um grande desafio que foi colocado para nós. Então o saber, ele era muito importante, mas o fazer, a ação, é que realmente nós não tínhamos, a comunicação nossa era uma comunicação complicada. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nem telefone em casa, né? Nós não tínhamos nem o fax nesse início dessa trajetória. Então nós tínhamos que fazer toda a nossa parte de comunicação. Por exemplo, eu ia segunda-feira, morei em Rio Verde, na rua Itagiba Gonzaga Jaime, nos fundos da casa do senhor Rosalvo, sogro, ele já é falecido, sogro do Buffon, que é um agrônomo bem-sucedido, empresário de Rio Verde. Morei ali, eu atravessava a praça da Matriz, ia lá na Telefônica para ligar para a Pioneer. Né? Eu ia no correio para colocar os meus RDVs e os meus relatórios para ir para a Pioneer. Então, essa era a comunicação. Né? Então, nós não tínhamos a facilidade. Eu ia fazer uma reunião, nós não tínhamos um PowerPoint, né? Nós tínhamos que fazer no joguinho de slide, fazer no retroprojetor, e essa era a nossa luta. Então, a gente analisa assim, cada tempo com o seu tempo. Né? Então, nessa época, a gente ia fazer um dia de campo, material de apoio. Hoje a empresa tem um monte de coisa, de banner, de barraca, nós não tínhamos, né? E tinha que fazer, né? Nós tínhamos que romper nesse início aí. Essa foi a grande dificuldade. Eu acho que, pro tamanho do desafio, eu sempre acho que a gente foi um vencedor, porque conseguiu ter esse início, ter a resiliência de persistir, de não desanimar nunca. Isso aí está embasado principalmente na filosofia da empresa. A gente sempre acreditou muito naquilo que é Pioneer, naquilo que as pessoas nos deixaram um legado, que a gente tem uma eterna gratidão, né, por as pessoas que deram o norte para essa empresa. Carlos Mariano, né, o pessoal aqui em cima, depois que foi o meu grande orientador na parte comercial, né, Oscar Busanello, né, depois veio toda a equipe Pioneer, a empresa quando foi crescendo, né, desde Carlos Verna, Daniel Glatt, a equipe técnica que sempre nos apoiou com maestria. Pioneer foi uma empresa diferente no mercado, né, porque nós nunca fomos o meu grande, vamos dizer assim, incentivador, né, porque eu era um vendedor, mas acima de tudo eu sempre fui uma pessoa que levava soluções para o produtor. Então, ela sempre foi pioneira, né? Então, através do Cláudio, através do André Aguirre, do nosso departamento técnico, nós sempre criamos, nós sempre fomos copiados no mercado, né? Então, nós nunca só vendíamos a semente, até porque em certos períodos nós não tínhamos o melhor milho do mercado, mas aquela orientação que nós levávamos, um plantio bem feito. Então, pergunta assim, qual eram os gargalos que existiam no milho, principalmente milho? No começo a gente só foi ter soja a partir do ano 2000, né, quando a Pioneer comprou a Três Marcos. Então, no começo nós éramos apenas vendedores de semente de sorgo, mas principalmente 95% do nosso negócio era semente de milho. Né? Então, nós sempre levamos uma mensagem técnica. Nós fizemos muitos dias de campo, muitas reuniões, onde nós não falávamos única e exclusivamente de produto. Aliás, o produto ele era 10, 20% das nossas dias de campo e palestra. Nós falávamos sempre de uma mensagem técnica que, com certeza, ajudou a evoluir e a mudar muito a cultura do milho no Centro-Oeste. Beleza, Tonito. E depois dessa fase, você trabalhou quantos anos com a Pioneer? Valdir, eu comecei lá em 81, conforme o relato lá do início, e eu fiquei até 1984 em Santa Rosa. Aí depois eu vim para Goiás em 84, fiquei até 86 em Rio Verde como funcionário. Eu era um agrônomo contratado, carteira assinada, e nesse período, então, eu dava apoio para a equipe comercial, né? A partir de 86, era para mim iniciar a representação já em Itumbiara. Foi quando a Pioneer teve um problema lá na produção, porque toda a produção do Pioneer era na unidade de Santa Cruz e Santa Rosa, né? E os campos, basicamente, ali entre Rio Pardo, Santa Cruz, Pantano Grande, e foi um ano que a seca pegou em cheio.
praticamente toda a produção. Aqui no Goiás nós tínhamos um híbrido que era praticamente único, que se comercializava, que era o 6875. E nós praticamente se perdeu tudo. Aí vieram para Guaíra, naquela operação de tentar, que era a única área irrigada em clima quente, que era possível plantar no inverno, mas não se tinha experiência nenhuma de delay, de macho e fêmea, foi um tiro no escuro, conseguiram produzir alguma coisa, mas naquele ano eu não consegui entrar com uma representação, alguns no sul, lá como foi o caso do Estela, teve colegas que já iniciaram em 86. Eu, então, tive que ficar aqui na produção como RP aqui da unidade, né, do Mariano e do Gentil, os campos de Guaíra, mas eu rodava o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro, que seria a minha área no ano seguinte, futura representação. Então, eu continuava fazendo esse trabalho. Então, eu iniciei a minha representação em 1987 e vim com ela até 2015. Aí eu parei um ano, aí eu fui trabalhar ainda na mesma região, fazendo o mesmo trabalho, montei uma equipe de vendas. Na Minas Goiás, em 2016, mudou o sistema de acesso ao mercado da Pioneer. Eu fui convidado a voltar a ser representante numa agência de vendas junto com a Agrobatista, Luiz Batista. Então, eu fui até março de 2017. Então, eu completei, contando que nesse ano de 2015, eu montei uma equipe de vendas para vender Pioneer, pela Minas Goiás. Então, eu completei aí 36 anos, praticamente, de trabalho em vendas e a parte técnica, trabalhando sempre para a empresa Pioneer. Tá? Então, foi o meu trajeto em termos de representação e de trabalho meu período de agronomia. Né? Nesse meio tempo, eu também plantei, né? Eu tive, eu acho, 6 anos. Eu tenho uma propriedade que eu fui comprando aos poucos, né? Então, era uma fazenda que aí faleceu o proprietário, ficou os filhos, eles foram vendendo 5 alqueires, 3 alqueires. Eu fui conseguindo juntar os pedacinhos. Consegui formar uma propriedade média pequena, né? E ali eu comecei a plantar, né? Arrendei algum vizinho. E aí depois eu vi que a estrutura ou eu crescia ou eu me dedicava à representação. Estava complicado eu conseguir conciliar as duas coisas, né? Aí parti para arrendar minha terra e me dediquei mais uns 5, 6 anos, inclusive, na representação. Tá? Aí, em 2008, a Sadia comprou um projeto aqui um frigorífico que tinha aqui em Buriti Alegre, que é muito próximo dessa propriedade que eu tenho. Então, a partir de eu entrei lá, me propus a fazer um financiamento, entrar sendo um integrado. Deu certo, fiz o projeto, passou, construí ele em 2009, a partir do dia 1º de janeiro de 2010, então, eu comecei a ser um integrado da Sadia, depois BRF. É uma atividade que eu continuo até hoje. Naquele primeiro momento, eu não tinha um foco. Eu queria ter algo a mais, porque o meu tamanho de propriedade, eu pensava assim, ou você tem uma propriedade grande que te dá um sustento, nem que seja arrendando, ou você tem que buscar alternativas de renda futura. Então foi onde eu pensei em ter essa alternativa, né? Mas no começo, assim, você trabalha para pagar o financiamento, né? Porque era um financiamento de 9 anos. Aí em 2018, eu quitei, e às vezes dá lucro, às vezes não dava. Eu digo, agora chegou a hora da gente ter um pouco mais de excelência naquilo que faz. Porque a partir de março de 2017, a minha atividade, quando a gente é representante, a gente praticamente é um consultor, né? Porque você tem lá 200, 300 clientes, você passa a ter uma amizade com eles, você às vezes dá mais assistência para os próprios agrônomos dele, né? Então, esse tempo todo aqui, região de Goiatuba, Joviânia, né? Então, a quantidade de amigos e de produtores que a gente visitava e que até hoje ainda nos escutam, né? Mas, assim, aí, nesse tempo, a partir do momento que chegou ali em março de 2017, aí acabou o meu contrato com a Pioneer, não foi mais renovado, e aí eu passei a ter
exclusivamente dedicado à minha propriedade. Eu tenho lá, a terra hoje ela é arrendada, né? Mas a parte de avicultura, a minha granja, eu que toco. Eu toco assim, eu não vivo o dia inteiro lá dentro, tem 4 funcionários que trabalham para mim, tá? Mas assim, em termos de resultado, eu ficava lá, vamos imaginar que minha representação, né? Eu sempre busquei, e em muitos anos eu consegui, estar entre aqueles que se destacavam em termos de volume de venda, trabalhos realizados, né? Você tinha uma excelência para tentar seguir e conseguir conquistar, né? Então, na atividade que eu tenho hoje, eu tenho que botar foco, né? Tem que botar foco no sentido de estar entre os primeiros em conversão, em ganho de peso, em produtividade, para ter lucro, né? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou conseguindo ter excelência naquilo que eu faço, como eu acho que eu tive nesses anos de representação, que para mim foi extremamente prazeroso. Eu nunca tive sacrifício. Por tudo que você está falando, o trabalho que vocês passaram, mas isso na época a gente não media, né? Então eram coisas que a gente fazia no automático, né? E que sempre nos deram. A agronomia, a representação da Pioneer, ela nos deu a oportunidade de exercer uma agronomia plena. Nós tínhamos que ser o melhor, nós tínhamos que ter uma mensagem técnica para milho, para soja, com todos os produtos que nós trabalhamos, né? Então, quando nós íamos fazer um dia de campo, sentava lá os principais consultores da região. E eles tinham que nos escutar, porque nós tínhamos que ter mensagens, né, de coisas que, às vezes, eles levavam mensagem para ajudar os seus clientes a melhorar a produtividade, né? Então, tanto na parte de representação, quanto no que eu estou fazendo hoje, eu sinto que eu tenho que ser bom naquilo que eu faço, né? Como eu acho que eu me considero que eu fui um representante, né, que cumpri a sua meta e deixou um legado importante para aqueles que vieram depois. Podcast Academia do Agro. Toneto, tenho uma pergunta para ti. Tu fez uma evolução muito, muito bacana aí desses últimos 30 anos, mostrando aí a sua participação, o seu pioneirismo junto com a empresa e junto com tantos outros colegas. Tu teve algumas passagens, tu comentou alguma coisa do início da década de 80, passou pelos anos 90, mostrou alguns grandes desafios da época e até agora, e aí fechou agora com o seu momento atual, né, de atividade. Dentro dessa, toda essa sua trajetória, o que você entenderia como conhecimentos e atitudes positivas para um vendedor de insumos agrícolas efetuar bons negócios? Valdir, eu acho que cada momento tem um momento. O meu momento, ele vai ser vai ser totalmente diferente de alguém que estaria começando hoje para fazer um trabalho. Vamos imaginar assim, vamos supor, saiu o Luiz Alberto Toneto em 1984, vamos colocar o João da Silva para vir para Goiás em 2000. Tá? Aquele momento, pela comunicação, nós tínhamos que o produtor, eu não tinha como acessar ele se não fosse com a visita, né? Então eu me obrigava a pegar meu carrinho, meu Fusquinha, né, 1300 com a garrafa d'água gelada, porque ele ia prender um platinado aí nos meios quentes e tinha que parar, porque senão ele não andava, né? Então eram momentos diferentes, né? Então, mas assim, na época, o saber era importante, mas o fazer talvez era mais importante, né? Então eu tinha que ter sempre ação, eu tinha que andar, eu tinha que criar o grupo de amigos, eu tinha que ir no produtor, eu tinha que abrir a porteira para mim entrar de novo. Mas eu acho que assim, a essência de tudo, né? Eu sou da opinião que a pessoa tem que ter o seu saber, ela tem que ter o seu planejamento, mas o diferencial de qualquer coisa que vai se fazer na vida, ela tem que girar a chave e andar, ela tem que ter ação, né? Então aquele que fica o dia inteiro dentro de casa, só planejando para o nosso tipo de negócio, se bem que os tempos mudaram. Hoje, com essa pandemia, nós estamos fazendo negócio, até orientação. Nós vimos uma entrevista que o Daniel Blatt, brilhantemente, fez com você. Ele disse que hoje eu tenho que fazer negócio, as compras dele estão fazendo por telefone, mas é o momento.
Mas daqui a pouco ele vai ver que um determinado produto, se o vendedor não for lá na fazenda dele orientar como é que faz, como é que aplica, né, talvez ele vá comprar de outro, né? Então eu acredito sempre assim, que a ação significa você tem que agir, você tem que o fazer, né? Então o fazer, o que é um vendedor bem sucedido, aquele que ele vai ter seus clientes, ele vai ter contato direto com ele vai ter que evoluir, o aprender, né? É importantíssimo, senão ele senta na frente do cliente, ele não soma nada. Os tempos são diferentes. Se perguntar assim para mim, qual era o gargalo do milho em 1984? Nós não tínhamos um gargalo, nós tínhamos uma bica corrida, né? Tudo era gargalo. Nós colhíamos 60 sacos por hectare, então nós tínhamos que melhorar plantabilidade, nós tínhamos que melhorar espaçamento, ninguém fazia cobertura praticamente, então o nitrogênio era gargalo, tudo era gargalo, né? Hoje, se o camarada, o produtor já está muito mais bem informado, é dia de campo toda hora, são palestras, são encontros, então o produtor evoluiu demais, né? Então hoje, talvez o vendedor, talvez não, com certeza, ele tem que ter um foco um pouco diferente, ele tem que levar uma mensagem, principalmente de segurança. Eu acho que quando a gente não e essa era uma filosofia, é a filosofia lá do Long Duke da Pioneer, e que os nossos diretores sempre falavam, é não mistificar, né? Não adianta eu falar aquilo que não é, porque o que vai vir depois vai provar que não tem sustentação, né? Então é sempre trabalhar com a verdade. Humildade, eu acho que é um ponto importantíssimo, né? É nunca se achar que é melhor que ninguém, né? É a pessoa evoluir, mas transmitir conhecimento com humildade e correr atrás dos seus objetivos. Ter foco, objetivo, né? E trabalho. Toledo, que bacana, cara. Bacana o que você está dizendo. Você tem autoridade e você tem experiência e tem na pele, né? Você sentiu na pele cada uma dessas palavras que você citou, cada uma dessas atitudes que você relembrou. Mas assim, dentro desse tópico, falando hoje de característica de profissional, né? Seja ele de venda, seja ele na área técnica, que você também trafegou por esse setor, você também é um profissional, você também é um agrônomo. Você conhece bem, você sabe bem o que é o nosso cliente, o nosso produtor. Hoje, diferentemente do que alguns anos atrás, esses clientes valorizam algumas coisas. Talvez nem tanto, não a mesma coisa que eram há alguns anos atrás, mas hoje talvez sejam diferentes. Nesse conhecimento, mudanças aconteceram, você mesmo já citou, né? Então a pergunta, o que os clientes valorizam hoje? Mas antes, eu queria só complementar. Você sabe que os agricultores estão muito ávidos por inovações hoje, principalmente a nova geração, né, de produtores, que os ajude a vencer os desafios que enfrentam. Os avanços da tecnologia habilitadas para a informação aumentam a cada dia mais. Você mesmo citou, Daniel, na questão, hoje os negócios são tudo virtuais. Hoje os negócios tudo está na palma da mão. Que ações hoje, um representante comercial atuante hoje tem que ter para atendê-los? Valdir, eu penso assim, a informação, o produtor vai ter elas não necessariamente vinda do vendedor, da pessoa que vai lhe vender o insumo. Hoje são muitas reuniões, muitas palestras, muitas conferências. Se ele quiser acessar online, ele consegue informações na internet, Então, o nível de informação que chega das tecnologias que estão mudando, não necessariamente é do profissional de venda. Eu ainda sou da turma da antiga. Eu acho que relacionamentos, né, é uma parte importantíssima. Porque eu sei que as empresas cresceram, eu não posso imaginar. A Pioneer teve um período aí, você participou, década de 90, nós éramos considerados uma empresa com caráter familiar. As nossas esposas eram nossas secretárias. Todas as reuniões de final de ano, nós íamos e as esposas iam junto. A nossa premiação, você foi o nosso gerente, nós recebemos a premiação, lá vamos para Orlando, as esposas foram junto, né? Então, essa relação
Mudou muito, é claro que muda. As empresas hoje, se você pega Pioneira, que não é mais Pioneira, é Corteva, ou imaginar os blocos, aí não é mais Monsanto, é Bayer, cresceram muito. E não tem, eu não posso imaginar que aquilo que a gente fazia naquela época se repita agora, porque as empresas são grandes demais, né? Então, se perdeu um pouco daquela cultura do campo, do abrir porteira, do encontrar com o produtor, de fazer a visita. Mas eu acho que assim, em cada região, cada um sabe quais são. Eu acho que os clientes chaves, né, o relacionamento, não nesse momento que o produtor às vezes nem quer que o vendedor esteja na sua propriedade, mas você, o olho no olho, você vai transmitir a confiança para ele daquilo que você está fazendo, tá? Porque a informação técnica, ela pode chegar, mas se hoje você numa visita, você tentar jogar em cima do produtor um monte de informação, não vai conseguir captar muita coisa. Então, a prática, aquilo que você vai lá, ajuda ele lá no campo, faz às vezes uma coisa que parece simples, faz uma ação simples que às vezes você conquista o cara em cima de um... Ah, mas isso aqui todo mundo sabe, mas ele está fazendo errado, né? Então você bateu o olho lá na lavoura, uma aplicação do produto, uma plantadeira, uma coisa que não está... Você corrigiu, fui lá e vi que isso aqui... Então, só a presença que pode fazer isso, né? Eu sei que o mundo mudou, né? Eu vejo hoje a parte de comercial está muito em cima de... Não nesse momento, porque hoje é diferente, mas a hora que abrir, ou antes um pouquinho, vamos pegar 2019, né? Então está muito a coisa acontecendo, achando que só o virtual, eu acho que não, né? A modernidade avançou, mas ainda o olho no olho ele faz parte, e quem quer ter fidelidade, porque a hora que você só tem, joga uma informação, manda o zap para ele, o outro está mandando, você não é o único que está mandando. Às vezes tem o mercado, é muita concorrência, você manda aquilo que 10 mandou, né? A empatia dele contigo, qual vai ser? Né? Em cima de uma visita, de uma informação, de uma coisa que você vai ser um pouquinho diferente do que é o mercado no total. Eu penso assim ainda, né? Evoluir, né? Tive que evoluir porque eu sou lá do tempo que pegava uma J2S, um limatão e né, aconteceu em 1984, morando na casinha de fundo do seu Rosalvo, recebi a visita do Alaor Fiuza, que até já faleceu, Serra Pelada. Um domingo, tinha comprado 500 saquinhos, a maior venda que nós fizemos em Rio Verde, em 84. Arrendou uma terra ali vindo de Santa Helena para Rio Verde. Área de colonião, mandou as grades lá, cheio de toceira, 5 plantadeiras J2S, não era J2, não era J2S, que era de facão, com disquinho de 6 furos, e nós vendemos peneira redonda. Na época o produtor dizia assim, qual é o milho que você está plantando? Eu planto o Agroceres 24. Ou era o híbrido, era a marca com a peneira, eu não sabia nem o híbrido, né? Então nós tínhamos um domingo, eu tive que ir lá abrir o Walter da Casa Agrícola, tinha um amigo que tinha oficina, limar, sei lá, imagina 5 plantadeiras, passamento, eu acho que era 5, 6 linhas cada um, uns 30 dias para plantar uma peneira R2, né? Então esses tempos, evidentemente, mas existem as mudanças, existem as evoluções, né? Mas eu acho que isso que você me perguntou, fugiu um pouco essa empatia, essa aproximação, ela vai, se você mandar uma mensagem, fulano me mandou aquela mensagem. Aquele que nunca visitou, é mais uma que às vezes ele nem lê, né? Então eu sou dessa opinião que hoje está muito virtual, muito no computador, muito no laptop, muito no zap, né? E a gente está perdendo um pouco a essência da informação todo mundo. Está ficando muito impessoal, né, Toneto? É verdade. Mas assim, hoje você tem que trabalhar com metas e com volumes, né? Então, por exemplo, eu vejo lá atrás, quando a gente tinha que fazer tudo, pedido manual, mandado do correio, você atingia um volume X de venda, né? A mesma pessoa, por exemplo, eu, lá no início, para você faturar lá, vamos chutar um número aqui, $1 milhão por ano não era fácil, né? Aí quando você chega com a evolução de auxiliar, você consegue administrar
estoque, né? Você tem cota, a gente ficava muito preso no computador. Então você tinha faturamentos de 5, 6 milhões por ano, uma pessoa, né? Então você consegue ter mais rendimento, mas eu vejo assim que clientes, eu ainda sou da opinião que grande parte da venda, ela não se resume só no virtual, de mandar mensagem, mandar zap, que isso aí todo mundo está fazendo. Se você quiser ser diferente, você tem que agir diferente. Toneto, nós já estamos chegando aqui no nossos finalmente, e eu sempre deixo uma última pergunta, e normalmente é as mais fáceis para responder, tá? Se você pudesse se encontrar com qualquer pessoa no mundo, quem seria, por quê e o que você falaria com ela? Eu acho que eu tenho um filho que mora longe, embora hoje a tecnologia virtual nos permite, eu falo todos os dias, vejo ele e ele me vê, está lá na Alemanha, está lá em Munique, os meus netos estão em Berlândia, em função dessa pandemia a gente se fala e se vê todos os dias, né? Os meus pais já não têm a tecnologia, a gente se fala por telefone, mas dia 1º de maio foi o aniversário do meu pai, 87 anos. Eu tinha passagem para ele, a Isabel, minha filha, meus netos, meu genro, nós íamos todo mundo para lá. Eu estou indo 5 vezes, 6 vezes por ano no mínimo para visitar ele. Tá? Eu acho que esse é o momento da minha vida que eu acima eu vejo o lado pessoal, o lado de família, o ponto mais importante, eu estou com equilíbrio em termos eu acho que a paz interior é a coisa mais importante que a pessoa tem que ter. Num determinado momento, eu pisei no acelerador tudo que foi possível, nos momentos que eu precisei, né? Agora, 60 não é que eu não estou em casa de pantufa vendo Vale a Pena Ver de novo. Eu tenho minhas atividades, eu levanto cedo, né? Eu tenho minhas leituras, mas o meu lado pessoal, né, com os revés que tive aí em 2014, eu vejo que a paz, a minha é mais importante que tudo, eu ponho acima de tudo, tá? Mas assim, hoje a pessoa que eu gostaria de ter, se me der, põe na tua frente aqui, meu pai, tá? Porque ele fez o aniversário de 87 anos, era uma pessoa que estava me esperando, e infelizmente o nosso Covid impediu de eu estar lá com ele, de estar abraçando ele, né? Uma confraternização familiar de italiano que a gente sempre faz, ia ficar uma semana inteira lá com eles. Então hoje a pessoa que eu gostaria de dizer, e o que eu gostaria de dizer, ele sabe o que eu ia dizer para ele, né? A gratidão eterna que eu tenho por ele. Que legal, Antônio, muito bonito. Toneto, sua última mensagem, fique à vontade aí. Bom, antes de você falar, eu gostaria de repetir aqui um convite de tê-lo novamente aqui num bate-papo, para a gente explorar, inclusive, tem tantos temas, né? Tantos assuntos que a gente pode ainda desenvolver, tanto na área agrícola, tanto na cultura do milho, tanto na evolução de máquinas, essa questão de tecnologia que nós comentamos há pouco, né? Tem realmente vários temas que a gente pode explorar. Então, fica já previamente um convite aí para você retornar aqui para a gente fazer um novo bate-papo, tá? E eu passo para ti a palavra para você deixar a sua mensagem para nós. Valdir, eu te agradeço imensamente pela oportunidade que você me deu. Eu acho que eu não vivo de saudosismo, eu acho que a gente tem uma palavra que define tudo, que chama gratidão. Gratidão por tudo, pela empresa que eu trabalhei, pelas pessoas, né? Sou grato a todas as pessoas dentro da empresa pioneira que eu trabalhei, por tudo que me ensinaram, por tudo que às vezes eu ensinei para alguns, né? Então, mas assim, eu acho que o resumo da coisa é gratidão e agradecimento, tá? Nós temos palavras que eu acho que dentro do sentimento gratidão, para mim, está entre os sentimentos mais importantes do ser humano, a humildade e o perdão, né? Que é uma coisa muito difícil, às vezes, de alguma coisa, alguma ruzinha que ficou para trás, algum mal-entendido, né? Coisas dentro da empresa, né? Chefes, né? O meu empregado, minha esposa, meus filhos, né? Então, muitas vezes, as coisas nem sempre, a gente fala, não, fulano deve ter uma vida boa, todo mundo tem os seus problemas, né? E talvez o 2014 me ensinou essas 3 coisas aqui, que eu parei minha vida, eu recomecei ela, então, a partir de agora, coisas que às vezes a gente só dava valor pelos cifrões, pelo trabalho, pela aquela correria, você passa a ver mais lado pessoal, mais lado
das pessoas, né? Eu acho que isso é importante. E cada um recado, isso não é recado porque eu não sou nenhum consultor né? Cada um viva a sua felicidade. E para mim, felicidade é o momento presente, é o agora. Né? Não adianta nós vivemos o ontem, nós não tem como mudar, e o futuro, a única certeza que nós temos é a incerteza do amanhã. Né? Então, para mim, a felicidade é o dia a dia, é intensamente no sentido não de sair adoidado pelo mundo, mas buscar aquelas coisas que realmente nos trazem paz e nos trazem felicidade o dia inteiro. Tá? É isso que eu estou tentando fazer com a minha vida, é o que eu sugiro que cada um faça com a sua. Tá? Eu te agradeço imensamente. Obrigado. Um grande abraço, Toneto. Obrigado por você. Beleza. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! We all love the Lowcountry lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Lowcountry throws at you, contact CT Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lowndes & Company has been helping protect and insuring the Lowcountry since 1850. Visit ctlowndes.com to learn more and request a quote. That's CTLOWNDES.com.